Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à Casa Filhos de Maria. E quando a gente fez essa palestra, há um tempo atrás, muitas pessoas acabaram saindo do centro assim meio preocupadas, quase não falavam muito. Mas o intuito é chamar a atenção para algumas questões que ainda precisamos melhorar, que é a questão dos vícios. Então, para os espíritos, a maledicência é como um outro vício qualquer, como o álcool, como outro qualquer vício. Tem uma passagem no Evangelho que eu acho que todos conhecem, que está no Evangelho de João, que trata a respeito da mulher adúltera. Ela é pega pelos, naquela época eram os sacerdotes, que queriam colocar o Jesus numa condição de contra a parede, para saber se ele era contra as leis mosaicas ou a favor das leis mosaicas. E quando eles conseguiram pegar a mulher, levaram então para Jesus, porque queriam saber a opinião dele a respeito, e o questionaram, e ele estava escrevendo no chão, e perguntaram a ele: as leis de Moisés dizem para apedrejá-la, e tu o que dizes? Para saber qual era a opinião dele a respeito, Ele simplesmente olhou nos olhos de cada um e respondeu: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, E assim continua o texto, dizendo que os mais velhos foram os que se retiraram primeiro. Então, se nós fizermos uma comparativo, com essa história, salvo aí algum espírito elevado que esteja encarnado, mas que, se nós falarmos, quem nunca falou mal de alguém, que atire a primeira pedra, é uma condição, a gente vai ver porquê dessa situação, tá? Então, maledicência é o hábito de falar mal dos outros, maldizer, fazer detração. Tem uma história, deixa eu ver se eu vou conseguir pular aqui, pulou. É uma história que eu escutei essa história no Momento Espírita, que é aquele passa lá no Paraná, e a respeito de Esopo. Esopo é considerado um grande fabulista, um escritor, aquele que iniciou as fábulas, e narra a história que ele servia na casa de um grande chefe militar da antiga Grécia. Ele era um escravo, só que ele era um escravo muito inteligente. E certa vez o seu amo, recebeu uma visita e discutiam eles a respeito da maior virtude e do maior vício, o maior mal. E o chefe, querendo saber a opinião de Esopo, pergunta para ele: qual é o maior vício? Perguntou para o Esopo. Esopo respondeu para ele: olha, eu sei qual é o maior vício. Inclusive, se o senhor me permitir e me der o dinheiro, eu posso ir no mercado e trazer para vocês. Aí, tu estás a brincar com a gente? Não estou a brincar. Se me permitir, se me autorizares, eu trago o maior vício para vocês. E aí ele sai. O amo deu o dinheiro a ele, ele vai ao mercado, volta com um pequeno pacote. Ao desembrulhar o pacote, eis que o amo dele descobre que tem um monte de língua dentro do pacote. E aí ele pergunta enfurecido: mas o que é isso? Como pode isso daqui ser a maior virtude? E aí o Esopo responde para ele: a língua é realmente a maior das virtudes. Com ela podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. E aí o chefe ficara assim, espantado com a sabedoria, não tinha como discordar dele, de fato. Então agora eu quero que tu me diga qual é o maior vício de todos. Da mesma forma ele perguntou: se o senhor me permitir, eu vou ao mercado e trago para vocês o maior vício de todos. Está à venda também no mercado. Olha, não me venha com brincadeiras. Deu dinheiro para ele. E aí ele foi no mercado, volta no mercado com um pacote do mesmo tamanho, desembrulharam o pacote,
o seu amo e o convidado, e aí se depararam com um monte de língua de novo. Mas como isso aqui pode ser o maior vício de todos? E surpresos, então, Esopo, vou te dar uma oportunidade para se esclarecer. Não, eu explico. Através da língua, do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte em sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. É através dela, tecem-se as intrigas e as violências verbais. Através dela, as verdades mais santas, por ela mesma ensinada, podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Através da língua, estabelecem-se as discussões infrutíferas, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Bom, diante de tamanha sabedoria, né, ele então propõe a Esopo: olha, de hoje em diante isso é uma afronta, eu tenho um escravo tão inteligente, de hoje em diante você é livre se assim o quiser. E assim ele seguiu a sua vida, se libertou, e depois veio se tornar o maior fabulista. Os livros, né, de Esopo são vendidos até hoje, né? Existem mensagens psicografadas dele. Bom, vamos lá. Tem um livro chamado Convites da Vida, é uma obra psicografada por Divaldo Franco e foi escrito pela Joana de Ângeles. E lá tem um trecho em que ela menciona a respeito disso, né? Muitas vezes a gente que a língua é um instrumento valioso. Instrumento valioso é a palavra, doação divina para o elevado ministério do intercâmbio entre os homens. Nós ainda não sabemos utilizar a língua nesse elevado ministério. Muitas das vezes falamos por falar, falamos, né, mal, falamos pejorativamente. Às vezes não é nem má intenção, mas é porque na falta de assunto a gente fala pelos cotovelos e vai tecendo às vezes comentários e não exercemos esse elevado ministério. Então a palavra poucas vezes converte-se em estilete da impiedade, em lâmina da maledicência, em bisturi da revolta e golpeia às cegas o império das torpes paixões. Então, por conta disso tudo, porque a gente não tem esse hábito, não cultivou esse hábito ainda, né? O Emmanuel, ele tem alguns apontamentos a respeito. Eu trouxe o primeiro aqui, que é um assunto mais brando, e mais à frente a gente vai ver qual era a consequência mais grave, digamos assim, ocasionada pelo hábito da maledicência. Bom, no livro Fonte Viva, que é a psicografia do Chico Xavier, ele diz o seguinte: a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que todos desses tolos estão a um passo das grandes desventuras íntimas. Então, primeiro ele menciona que o vício da maledicência é como se fosse um tóxico, né? Como se fosse um veneno, e devagarinho a gente vai sorvendo o veneno da maledicência, de tanto falar mal, a gente vai ingerindo, e isso tudo tem consequência. Podemos citar como exemplo, quando a gente está a proferir sentenças, maledicências, que tipo de companhia nós estamos buscando no plano espiritual? O nosso benfeitor? Ou de espíritos maledicentes que gostam de estimular a intriga? É simples assim, é a primeira questão que eu gostaria de deixar para vocês refletirem. Vamos lá. Mas por que a gente ainda é tão maledicente, né? Por que a gente ainda erra nesse quesito? Se nós olharmos um quadro da evolução, nós estamos ainda no início, no estágio inicial do processo evolutivo. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos até caminhar para um ponto em que nós nos tornaremos espíritos puros, né, o processo de angelitude. Nós vamos ocupando o nosso tempo, ocupando a nossa língua, transformando, como disse Joana, num ministério valioso, mas isso é com o passar do tempo. A gente precisa fazer um esforço, né? Porque o espírita
acima de qualquer coisa, precisa se esforçar. Ele não é diferente de ninguém, não é melhor que ninguém. O espírita difere porque ele faz esforço para se melhorar. Então, à medida que nós formos fazendo o esforço, a gente vai transformando, né, esse hábito num hábito mais saudável, mais salutar. Tem um livro do Ney Prieto Pérez, chama-se Manual Prático do Espírita. Nesse livro, ele tem lá um capítulo falando sobre a questão da maledicência e traz ali algumas formas de maledicência. E aí, a primeira forma de maledicência é falar mal de alguém, né? É muito fácil falar mal do outro. Se eu parar para comentar agora com vocês aqui, uma coisa simples, um exercício simples. Se nós voltarmos agora o nosso pensamento para Brasília, quantos de nós, né, às vezes não vai externar aquilo que está pensando, né, falando mal, né, dos nossos deputados e de todos aqueles que estão lá naquela região, porque, né, enfim. Então, não, muitas vezes, né, eu me flagro nessa condição, nessa situação. Então, a gente tem que parar para analisar. Tem uma historinha até do Chico, que está no livro do Ramiro Gama, chama-se As Aparências Enganam, e conta lá na historinha que ele estava lá com um grupo de amigos conversando, e de repente um dos amigos começou a mencionar a questão do prefeito. Porque esse prefeito é muito perverso, porque ele prometeu um monte de coisa e não fez nada, porque isso e por causa daquilo outro, e, né, soltando a língua. E o Chico estava ali. De repente um dos amigos falou assim: e Chico, o que os espíritos têm a dizer? Qual é a sua opinião a respeito dessa questão? Você concorda com isso tudo? E aí o Chico olhou para eles. Quando ele pensou que emitiu alguma opinião, ele escutou o Emmanuel, que é o mentor espiritual dele, no ouvido dele: cala a tua boca, você não tem nada a ver com isso. Você vê a disciplina, né, rígida que o Emmanuel impunha. E ele ficou vermelho, e ele parecia, né, as pessoas que estavam próximas ali pareciam que ele realmente queria emitir uma opinião, mas não conseguia. Aí acharam até que ele estava obsidiado, botaram ele na salinha, foram dar passe para ver se ele melhorava, mas na verdade foi uma intervenção para que ele não incorresse no hábito de falar mal. Então, um caso digno de ser seguido por todos que zelam pela vitória do seu dia, policiando o que lhe sai dos lábios. Comentário malicioso. O comentário malicioso é o seguinte: imaginemos que eu esteja lá numa cafeteria qualquer, e de repente estou discutindo algo com alguém, pode ser até do centro, sobre algum tema, sobre alguma situação, e passa uma pessoa que me conhece, mas não está ciente do que está se passando ali, e vai olhar assim: mas o Cabral não é casado? O que ele está fazendo com aquela mulher ali? Às vezes a pessoa pensa só, né? Só com o olhar a gente já lê, mas às vezes ela não só pensa, ela coloca para fora. Então, o Cabral, rapaz, olha lá. E aí, né? Esses são os comentários maliciosos, né? Crítica mordaz. Crítica mordaz, se perguntarmos qual de nós gosta de ser criticado? Alguém gosta de receber crítica? Ninguém, né? A gente não gosta de ser criticado. A gente ainda não, no trabalho, às vezes, quando ocupa cargos em que tem pessoas sob a nossa responsabilidade, a gente tem que dar, a gente chama de feedback, né? Então a gente tem que dizer, coisas boas, coisas que precisam melhorar dos funcionários, e a gente tem que falar isso um a um, né? E já é um desafio. Então, quando a pessoa tem o hábito da crítica, né? Eu não digo nem relacionado a essa questão do trabalho, mas tem pessoas que são ácidas o tempo todo, criticam tudo e todos ao mesmo tempo, né? Tudo está ruim, está o tempo todo ruim, critica o tempo todo. Então, assim, acaba sendo, né, cansativo uma pessoa conviver com uma pessoa assim, porque não para, é o tempo todo tecendo comentários, criticando o outro. O outro é o falso julgamento. Falso julgamento, eu já moro aqui em Florianópolis há acho que uns 13 anos, talvez um pouco mais.
e aqui residindo, eu já recebi no WhatsApp, não sei se já aconteceu com os senhores, uma mensagem do seguinte tipo: cuidado, esta pessoa, aí vinha a foto, né, está sequestrando crianças na região, se vê, cuidado. E eu fico assim, meu Deus, quem foi que te mandou isso daí, cara? Foi a polícia que está precisando da ajuda agora do cidadão? Não, foi alguém que me passou. E a coisa vai virando uma bola de neve, né? Daqui a pouco todo mundo já recebeu. Não, porque realmente estão sequestrando crianças, não sei aonde. Mas tá, cara, mas quem diz que é essa pessoa aí? Então, assim, enfim. Isso é uma coisa que já aconteceu algumas vezes, tá? Não sei se 2 ou 3 até. Nós temos 2 casos clássicos desses julgamentos em que as pessoas não têm nem direito à defesa. Um deles aconteceu no litoral de São Paulo, que era de uma senhora. O enredo é sempre o mesmo. Na verdade, existia um jornal, acho que era no Guarujá, em que nesse jornal comunitário, é um jornalzinho de bairro, como se fosse aquele jornalzinho de bairro, só que é na internet. E lá divulgava informações a respeito do bairro, e uma das informações disseram: olha, estão sequestrando criança assim, assim, assado, a gente tem que tomar cuidado, e está aqui a foto da pessoa. E mostraram a foto de uma mulher lá. E alguém disse: eu sei onde mora, é fulana de tal. Ninguém foi averiguar nada, juntou uma multidão, né, um grupo de pessoas, e quando a senhora saiu para a rua, porque ela sequestrava para fazer coisa de magia negra, aquelas fantasias, né? Mas enfim, quando ela saiu, ela foi cercada e foi linchada até a morte. Chamaram o bombeiro, mas infelizmente não conseguiram salvar a vida dela. Quando o socorro chegou, ela já estava em óbito. E aí, através de um processo, né, de investigação simples, mas por que chegaram a essa dedução? Por que lincharam? Porque era ela que sequestrava a criança. Mas depois foram verificar que a foto não tinha nada a ver com ela. A foto não tinha nada a ver com ela, que alguém disse que era ela. E os outros foram inflamados lá com a intenção de fazer justiça com as próprias mãos e promover o linchamento. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos. Eu acho que o outro caso, e esse também passou na televisão, mas o mais emblemático foi o da Escola Base de São Paulo. Talvez vocês tenham ouvido falar desse caso. A situação parecida, a mãe foi buscar a criança na escola e percebeu que a criança estava com assaduras. Eu não sei se a criança falou alguma coisa, mas que a mãe deduziu que a criança tinha sofrido abuso. Correu para a delegacia e lá chegando, o delegado também prontamente, sem fazer qualquer tipo de investigação, chamou a imprensa e disse que estava com o caso de uma criança que sofreu abuso na Escola Base de São Paulo. Bom, isso passou no Jornal Nacional, passou no Jornal da Bandeirantes e eu acho que passou em outros jornais televisivos da época. O que ocorreu foi o seguinte: a multidão foi para a escola, destruíram a escola inteira, foram na casa dos professores, alguns fugiram para a casa de parentes, porque também tiveram suas casas depredadas. O dono da escola era um japonês, eu não sei se ele faleceu, porque quando eu estava pesquisando para falar com vocês, eu estava vendo lá que havia um processo rolando ainda, eles tinham recebido alguma indenização contra uma dessas emissoras, mas ainda tinha outros que estavam recorrendo, aqueles recursos que eles ficam eternamente, né? Mas enfim, uma das professoras estava vivendo uma situação de síndrome do pânico, tinha medo de sair na rua, né? E num processo investigativo que não precisou de muito tempo, 2, 3 dias depois, descobriu-se que a assadura na criança nada mais era do que uma fralda que tinha ficado um pouco mais de tempo e que a criança não havia sofrido nenhum tipo de abuso. O estrago estava feito. O jornal, ninguém citou uma pequena nota para corrigir o equívoco, porque eles sabiam do estrago que tinha acontecido, porque eles chegaram a mostrar a escola toda demolida, né? Então,
esses são os falsos julgamentos. Então, quando a gente recebe alguma informação sobre alguém, a gente tem que tomar muito cuidado. A primeira posição é levar a pessoa para chamar a polícia e entregar a pessoa para a polícia. Não tem que fazer justiça com as próprias mãos. Então vamos lá. Interpretação pejorativa. A gente interpreta as coisas com a nossa visão suja, muitas vezes, né? Com as impurezas que carregamos na nossa alma. E tem uma historinha clássica, né? Que traz uma visão clara dessa questão. Aquela historinha do casal recém-casado. A esposa vai tomar café com ele, e quando senta na mesa e olha através da janela e diz para ele: meu Deus, a vizinha não sabe lavar o lençol, não está vendo o lençol encardido? Se eu morasse mais tempo aqui, eu ia lá falar com ela. Não é possível, que absurdo isso, meu Deus. Bom, no dia seguinte a situação se repete. Quando ela desce para tomar café, ou senta na mesa para tomar café e olha através da janela, meu Deus, não é possível, ela continua, ela não sabe lavar, olha o lençol sujo, que absurdo. No terceiro dia, ela vai tomar café com seu marido, e aí ela tem uma surpresa, olha através da janela, e olha, graças a Deus alguém falou com ela, graças a Deus, até que enfim, olha lá o lençol branquinho, limpinho, que maravilha, assim que tem que ser, e blá, né? E aí o marido vira para ela: não, minha esposa, não é nada disso que você está pensando, é que hoje eu acordei um pouco mais cedo e lavei a nossa janela pelo lado de fora. Então, essa é a nossa visão distorcida, né? Ou seja, a gente tem as nossas imperfeições e limitações, e a gente fica julgando as coisas, interpretando, né, de forma equivocada. Suspeita comprometedora. Bom, o que vem a ser isso? É quando a gente emite aqueles comentários, né, menosprezando, denegrindo o outro. Então, chega aí o nosso amigo aí, o Murilo, né, no centro, de BMW 0 km. A gente vai olhar para ele, a mesma coisa. Não é possível. Murilo? Não pode. Deve estar envolvido com coisa errada aí. Deve estar envolvido com coisa errada, com alguma coisa de drogas. Não é possível. Mas eu não sei, porque eu não, né, sou especialista, né? Eu não sei que o Murilo estudou, que virou a noite às vezes estudando, que deixou de fazer um monte de coisa e passou lá num concurso público para ganhar muito bem, e agora ele tem condição de comprar e ter um conforto melhor. Então eu só vejo o efeito, mas eu não vi o período em que ele ficou se dedicando, né? Que ele se privou de um monte de coisa. Então essa é a interpretação, é a suspeita comprometedora, né, que a gente faz. A gente olha, né, e já está lá tentando destruir o outro. Denúncia caluniosa. Denúncia caluniosa é quando a gente diz assim: eu tenho certeza que ele fez isso por maldade. Como é que a gente pode ter certeza se a gente não tem a capacidade de entrar no coração do outro? Então a gente não pode emitir esse tipo de julgamento. Não temos certeza de nada. Quem tem certeza é Deus, que sabe das circunstâncias em que a pessoa agiu, se é que tenha feito alguma coisa de errado. Então, esse seria a denúncia caluniosa. Vamos lá. Meu Deus. 4 mitos da maledicência. O primeiro mito da maledicência. Maledicência é coisa de mulheres, né? As pessoas costumam dizer. Mas na verdade o homem é tão quanto, né? Às vezes fala um pouquinho de futebol, mas quando não tem mais assunto, está a tecer comentários também maledicentes. Então isso é uma lenda. Se a informação é verdadeira, podemos passá-la adiante, mesmo que seja verdadeira. A gente tem que passar a informação adiante. Se for para denegrir a imagem do outro, eu gostaria que, se fosse comigo, gostaria que as pessoas passassem adiante, né, alguma informação, mesmo que verdadeira, que fosse alguma coisa errada que eu fiz, alguma coisa desse tipo. Não. Então a gente tem que se calar, independente se é verdadeiro ou não. Esse problema precisa de muita oração. Aqui
a situação em que o companheiro está passando uma casa espírita, um outro recinto religioso, né? E as pessoas às vezes querem dourar a pílula, né? E aí, fulano deve estar passando por uma situação muito difícil. Nossa, olha como ele está. Está vendo ali como é que ele está? Nossa, ele está muito ruim. Vamos botar o nome dele no caderninho, vamos fazer oração por ele. Mas lá no fundo, na verdade, eu não quero fazer oração nem botar nome no caderninho. O que eu quero dizer é que o fulano está passando por maus lençóis. Muitas das vezes é só isso, né? Porque se eu quisesse botar o nome no caderninho, se eu quisesse orar por ele, eu faço, não preciso falar falando. Ponto final. As pessoas às quais eu conto, essa aqui é clássica, né? Nunca vão passar informação. Aí eu chego lá para o Sérgio, vou te contar um segredo, não conta para ninguém, porque, acontecendo isso de Beltrano, ok? Aí o Sérgio, não, tudo bem, tranquilo. Ô Murilo, sabe, né, eu vou te contar um negócio aí, mas não conta para ninguém. E assim vai, uma bola de neve. Em 30 segundos, todo mundo já está sabendo. Talvez fosse mais fácil eu dizer para o Sérgio assim, Sérgio, olha, está todo mundo sabendo já, então não adianta falar, é mais ou menos por aí. Aí meu filho, vai. Razões para a maledicência. Por que a gente é maledicente? Curiosidade, né? Uma curiosidade natural que nós temos sobre as coisas, só que a gente usa essa curiosidade às vezes para, né, descobrir coisa da vida do outro, para saber a vida do outro. A gente não quer estudar a nós mesmos, a gente não quer se estudar, a gente quer estudar a vida do outro. A gente é especialista em resolver o problema do outro. O meu não, eu não tenho problema. Aí eu sou especialista em resolver o problema do outro. Então, quando nós passarmos a utilizar essa curiosidade para coisas boas e edificantes, a gente já consegue se desvencilhar um pouco disso. Ociosidade. Por que existe também maledicência? Então, hoje, nós temos muitos recursos para utilizar o nosso tempo com coisas edificantes. Então, quem quiser, por exemplo, estudar filosofia, quem quiser estudar doutrina espírita, tem um monte de curso gratuito hoje que a pessoa pode se inscrever e fazer. Então ela gasta o tempo com coisas edificantes. Só que quando a gente fica ocioso, às vezes, de novo, não é por maldade, mas é por conta dessas ociosidades. Aí a gente tende, né, a começar a tecer comentários a respeito do outro. Então a ociosidade também nos leva à maledicência. Inveja. Às vezes eu falo mal lá do Murilo que comprou a BMW 0 km por inveja, né? Por eu não ter me dedicado, por eu não ter feito o esforço necessário para adquirir aquilo, aí eu fico tecendo comentários maliciosos. Amargura. A pessoa tem uma série de frustrações e ela fica, né, jogando ácido em tudo e em todos, o tempo todo. Vingança. Muitas das vezes a gente vê muito agora, esse ano então que vai ter campanha política, né? A gente vai ver que eles, é corriqueiro isso, né? Eles não vão dedicar o seu tempo para mostrar ou para falar daquilo que eles vão fazer. 90% do tempo, talvez a mais, 99% do tempo, é para tentar destruir a imagem do outro. Então, assim funcionam as nossas campanhas, é um tentando destruir a imagem do outro para angariar votos. Medo de perder o protagonismo. Muitas das vezes a gente quer atingir o outro por conta do medo. Então isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? Chega uma pessoa nova e aí a gente começa a comentar com o superior. Nossa, fulano já chegou atrasado 2 dias, estou preocupado com ele. Deixou de entregar um relatório semana passada, estou preocupado com ele. Não estou preocupado nada, né? Eu estou tecendo meus comentários maliciosos. Eu não tenho nada a ver se ele chegou atrasado, se ele entregou o relatório, se não entregou, o problema dele. O meu superior que tem que correr atrás dessa informação, que está ciente dessa questão. Bom, existe consequências, né? A gente comentou lá no início que o Emmanuel mencionou que maledicência é como se fosse um tóxico. No livro Leis de Amor, o Emmanuel aprofunda essa questão. É uma psicografia do Chico Xavier, esse livro, e Valdo Vieira, e tem um trecho lá que ele diz o seguinte: olha, se nos empenharmos em delitos de maledicência e calúnia, atravessamos vastos períodos de surdez ou mudez, precedidas
ou seguidas por distonias correlatas. Bom, então quer dizer que se eu for maledicente, eu posso reencarnar sem a fala? Sim. Quantos casamentos são destruídos por conta da maledicência? Quantas pessoas tiram as próprias vidas por conta de maledicência? Quantas pessoas, destroem a vida do outro por conta da maledicência? Então, quando intencionalmente eu uso da minha palavra para destruir a imagem ou destruir o outro, isso pode ter consequências graves. Lógico que isso tudo, a gente quando desencarna não tem lá ninguém, vai ter ninguém julgando, é a nossa própria consciência de culpa que vai embotando a nossa fala, e a gente vai, ficando ali, digamos assim, com a fala travada, ou podendo, digamos, em casos mais graves, em que a gente vai estar sempre, eles vão estar sempre levando em consideração os efeitos, a intenção, enfim, mas pode ocasionar a mudez, Bom, então não tem nenhuma possibilidade da gente falar mal do outro, nem um pouquinho. Na questão 903 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Ou seja, a gente não é cego, a gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente está vendo o outro agir errado. É errado a gente enxergar? Não, até seria uma tolice, se a gente quisesse ver coisas boas em tudo, que a gente sabe que tem um monte de coisa errada. E os Espíritos responderam o seguinte: incorrerá em culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo ser-lhe-á de alguma utilidade. Então, se o objetivo é para que olha, aquilo ali que ele está fazendo, eu não quero para a minha vida. Ele é muito pão duro, é um sujeito pão duro, então assim, eu não quero ser assim, eu vou ser diferente. Então, tudo aquilo que eu vejo de ruim no outro, que eu não quero repetir para mim, eu vou tentar fazer diferente. Mas se o intuito é enxergar o defeito do outro para divulgar, aí estaria incorrendo em culpa. Bom, então não existe nenhuma possibilidade da gente falar mal de ninguém. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, o São Luís, que é o Espírito que manda a mensagem, ele diz o seguinte: só existe uma única possibilidade, e ainda assim nós precisamos ter muita certeza disso, porque seria faltar com a caridade. Quando é que eu poderia falar mal de alguém? Se eu esteja sabendo de algo que possa prejudicar muitas pessoas. Exemplo: existe um golpista aqui na região e eu já caí no golpe, já fui lesado, e ele pode vir a lesar qualquer um de vocês. Então eu vou dizer: olha, cuidado, não compra nada de fulano, porque ele vai dar um golpe em vocês, vocês vão perder o dinheiro. Somente nesses casos. Mas aí eu estou deixando de fazer estou fazendo um mal menor, estou evitando um mal maior, como ele diz, Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Já estamos aqui na reta final. No livro Aulas da Vida, o espírito de Humberto de Campos, que é um livro também psicografado do Chico, perguntaram lá o Humberto de Campos se ele poderia nos trazer uma historinha, importante assim para a nossa vida, para reflexão. E ele disse que depois que já nos foi trazido o Evangelho, nos foi deixado o Evangelho, ele não teria como acrescentar nada, mas ele teria uma historinha para contar. E conta uma história em que os discípulos lá do Sócrates, o antigo filósofo da Grécia, um dos discípulos chega correndo para ele e diz o seguinte: Sócrates, eu tenho uma coisa para te contar, estão falando mal de ti. Aí o Sócrates interrompe ele: para, não fala. O que você vai me dizer? Você já passou pelos 3 crivos? Aí o discípulo vira para ele: mas como assim 3 crivos? O que você vai me dizer é verdade? Não, verdade eu não tenho, mas é uma pessoa minha de confiança. Não, você tem certeza do que? Não, certeza eu não tenho. Então, o segundo crivo: o que você vai me dizer é uma coisa boa? Não, não é bom, não é uma coisa boa. Então, é útil? Ou seja, é uma coisa edificante, é útil? Não, não é útil. Então,
enterra em algum lugar virtual na sua mente, que eu não quero saber. Então, esses são os 3 crivos que a gente, deveria estar utilizando aí para passar. E, como o Centro Espírita é uma escola, a gente está aqui compartilhando, estudando junto, a nossa intenção também é deixar um dever de casa. O dever de casa seria o seguinte: toda vez que tivermos a intenção ou nos vermos envolvidos pela questão da maledicência, que a gente busque, se alguém está falando mal de alguém, a gente busque contrabalancear falando algum bem dessa pessoa. Por quê? Se a gente não tem nada para falar, façamos igual o Chico, cala a boca, Então, sempre que alguém nos vier dizer alguma coisa de mal de alguém, a gente contrabalanceia dizendo alguma coisa boa daquela pessoa, tá? E se não tivermos nenhuma coisa boa para falar, que a gente fique de boca fechada. Então, palavras só devem ser ditas para construir, ajudar, enaltecer, nunca para destruir, humilhar, entristecer. Se nada de bom temos para falar, melhor calar. Meus amigos, obrigado e desculpa por extrapolar nosso timing, e fica aí a nossa mensagem de hoje.